Copacabana, Rio de Janeiro. Janeiro de 1973. O calor sufocante do verão carioca fazia o asfalto da Avenida Atlântica ondular como água. O cheiro de protetor solar misturado com água de coco e suor impregnava o ar. Na areia da praia, dezenas de corpos bronzeados se espalhavam sob o sol das 3 da tarde. O som das ondas quebrando na praia competia com o barulho dos carros e ônibus na avenida. Mas toda aquela movimentação típica de Copacabana parou quando ela apareceu. Márcia Santos. 102 quilos de pura massa muscular feminina. 1,85 m de altura. Campeã brasileira de fisiculturismo por 3 anos consecutivos. Ombros largos como de nadador olímpico. Coxas grossas como troncos de árvore jovem. Braços do tamanho da cintura de mulheres comuns. Cabelo preto curto. Pele morena bronzeada. Rosto de traços marcantes com mandíbula quadrada. Ela caminhava pela do calçadão usando regata verde bandeira que mal continha seus músculos dorsais, short jeans desgastado e tênis All-Star vermelho. Cada passo firme fazia os músculos de suas panturrilhas dançarem sob a pele. Homens desviavam o olhar, mulheres cochichavam. Crianças apontavam. Márcia estava acostumada. 28 anos de vida sendo maior, mais forte, mais imponente que 99% das pessoas ao redor. Ela não se desculpava por seu tamanho. Pelo contrário, ela ostentava. Mulher tem que ser delicada, diziam. Mulher com músculo é feia, comentavam. Isso não é feminino, julgavam. Márcia cuspiu essas opiniões no chão há muito tempo. Ela era exatamente quem queria ser. Forte, independente, imparável. E então, ela viu ele. Na Academia Gracie, na Rua Santa Clara, a 2 quadras da praia, um homem pequeno demonstrava técnicas para um grupo de lutadores brasileiros. Chinês. Magro. Camisa preta justa. Movimentos precisos e fluidos. Os lutadores ao redor observavam fascinados. Márcia conhecia aquele rosto. Todo mundo conhecia. Bruce Lee. O ator de cinema. O cara que fazia. Coreografia bonita para a câmera. 50 e poucos quilos de teatrinho asiático. Ela parou na entrada da academia. Cruzou os braços sobre o peito volumoso. E esperou. Fica até o final porque o que aconteceu nos próximos 9 segundos quebrou todos os estereótipos que você tem sobre força feminina, tamanho e técnica. Você quer descobrir como uma mulher de 102 quilos aprendeu a lição mais humilhante e transformadora de sua vida com um homem de 61 quilos, sem que ele demonstrasse um pingo de desrespeito. Fica comigo até o final. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta se você já julgou alguém pela aparência e depois descobriu que estava completamente errado. A força que pensa que não precisa de nada. A demonstração de Bruce terminou. Os lutadores brasileiros aplaudiram. Hélio Gracie, o mestre da academia, apertou a mão de Bruce com respeito genuíno. Eles conversavam em inglês misturado com português sobre filosofia de luta quando a voz grave cortou o ambiente. Então é você o famoso Bruce Lee. Todos viraram. Márcia ocupava toda a entrada da academia. A luz do sol de fora criava silhueta imponente. Ela entrou. Cada passo ecoava no tatame. Os lutadores automaticamente abriram espaço. Bruce se virou. Olhou para cima. A diferença de altura era de 13 centímetros. A diferença de peso era de 41. Ele sorriu educado. Sim, sou eu. E você é? Márcia Santos. Campeã brasileira de fisiculturismo. Ela não estendia a mão. Apenas ficou plantada ali, braços ainda cruzados, olhando de cima para baixo. Vim aqui porque ouvi você falar sobre técnica superar força. Queria ver isso pessoalmente. O tom dela deixava claro. Ela não estava ali para aprender. Estava ali para provar um ponto. Bruce manteve o sorriso. É sempre bom receber visitas. Você pratica artes marciais? Não preciso. A resposta veio rápida, cortante. Eu levanto 200 quilos no supino. 300 no agachamento. Tenho mais força que qualquer homem nessa sala. Ela olhou ao redor desafiadora. Ninguém contestou. Era verdade.
Para que eu preciso de técnica se eu posso simplesmente esmagar qualquer oponente? Os lutadores trocaram olhares desconfortáveis. Hélio Gracie deu um passo à frente, tentando mediar. Márcia, Bruce é nosso convidado. Vamos manter o respeito. Estou sendo respeitosa. Ela rebateu. Só estou questionando essa filosofia de que tamanho não importa. Porque na vida real, tamanho importa sim. Força importa. Eu sou a prova viva disso. Encosta. Ninguém me derrota, porque eu sou maior e mais forte. Bruce acenou com a cabeça, absorvendo cada palavra. Você está absolutamente certa em um ponto. Tamanho e força são vantagens significativas. Qualquer um que diga o contrário está mentindo. Márcia arqueou uma sobrancelha. Ela não esperava concordância. Mas, Bruce continuou, vantagem não é garantia. E quanto maior a vantagem, maior tende a ser a dependência. Quando você sempre vence pela força, você para de desenvolver outras ferramentas. Outras ferramentas. Márcia repetiu com sarcasmo. Como suas coreoginhas de cinema. Agora a tensão era palpável. Os lutadores prenderam a respiração. Hélio fechou os olhos, já imaginando o desastre diplomático. Mas Bruce continuou calmo. Sereno como o lago sem vento. Vejo que você é cética, e respeito isso. A única forma de mudar opinião formada é através de experiência direta. Ele deu um passo à frente. Posso te propor um exercício? Que tipo de exercício? Simples. Você tenta me segurar. Apenas segurar, sem me machucar. Usa toda a sua força. Se você conseguir me controlar por 9 segundos, eu admito publicamente que estava errado e que força bruta é superior. Mas se eu conseguir me libertar e te colocar em posição onde você precise admitir derrota nesses mesmos 9 segundos, você passa o resto da tarde aprendendo comigo. Márcia soltou uma gargalhada. Som alto que reverberou pelas paredes. Você está de brincadeira, né? Eu tenho 41 quilos a mais que você. Eu esmago você. Talvez, Bruce concordou. Mas você tem medo de tentar? A provocação funcionou. O rosto de Márcia endureceu. Medo? Eu não tenho medo de nada. Muito menos de um ator magrelo. Então temos um acordo? Márcia olhou para Hélio. O mestre da casa apenas levantou as mãos em rendição. Ele conhecia Bruce há tempo suficiente para saber que aquilo não terminaria bem para a fisiculturista. Mas algumas lições precisam ser aprendidas na pele. Acordo. Márcia cuspiu. Mas quando eu te esmagar, você admite na frente de todo mundo que seu teatrinho de cinema não funciona na vida real. Justo. Bruce assentiu. Então olhou para um dos lutadores, um rapaz moreno de 20 e poucos anos segurando o cronômetro. Carlos, você pode marcar 9 segundos para nós? Carlos acenou nervoso. Ele posicionou o cronômetro onde todos pudessem ver. Bruce e Márcia se posicionaram no centro do tatame. Ela olhava para ele como o leão olha para a antílope, ferido. Já calculando exatamente como ia dominar. Ia agarrar aqueles ombros pequenos, puxar ele para o chão, plantar os 102 quilos em cima e acabar com aquela palhaçada. Bruce simplesmente ficou parado. Pés na largura dos ombros, mãos relaxadas, olhos fixos nos dela, sem medo, sem arrogância, apenas presença. Regras, Carlos anunciou, voz tremendo. Márcia tenta segurar Bruce. Bruce tenta se libertar e reverter. 9 segundos, sem golpes violentos de ambos os lados. Apenas controle. Entendido. Ambos responderam. Então, Carlos levantou o cronômetro. Em suas marcas, preparem. Vai. O apito soou. 9 segundos de realidade. Primeiro segundo. Márcia explodiu para frente. 102 quilos de músculo acelerando. Braços abertos como o urso tentando abraçar. Estratégia simples, mas eficaz. Envolver, apertar, dominar pelo peso. Ela chegou em Bruce em meio segundo. Mãos enormes alcançando os ombros dele. E tocaram. Os dedos de Márcia realmente fecharam ao redor dos ombros de Bruce. Ela sorriu. Vitória garantida. Agora era só puxar, derrubar e acabar com aquilo. Ela puxou. Bruce não resistiu. Segundo. Em vez de lutar contra a força de Márcia, Bruce simplesmente foi junto. Ele se deixou ser puxado para frente, direto em direção ao corpo volumoso dela. Mas no último milissegundo, ele girou. Rotação de quadril. Ombros deslizaram sob as mãos dela como sabão molhado.
De repente, Márcia estava segurando o ar vazio. Momentum do puxão que ela mesma iniciou. Continuava arrastando seu corpo para frente. 102 quilos em movimento não param instantaneamente. Ela tropeçou. Só o suficiente. Terceiro segundo. Bruce estava atrás dela agora. Não completamente atrás. Posicionado em ângulo de 45 graus. Zona cega. Onde Márcia não conseguia vê-lo sem virar completamente o corpo. Ela virou. Rápido para alguém de seu tamanho. Músculos treinados respondendo. Mas virar corpo grande requer mais tempo que virar corpo pequeno. Física. Básica. Quanto maior a inércia. Naquele microsegundo de rotação, Bruce se moveu novamente. Quarto segundo. Deixa seu like agora se você está percebendo o padrão. Porque o que acontece a seguir é genial. Márcia completou a virada e avançou novamente, dessa vez mais agressiva. Mais determinada. Mãos não tentavam apenas segurar. Tentavam agarrar, esmagar. Dedos como garras. Ela era rápida. Rápida de verdade. Aquele corpo enorme tinha velocidade que não deveria existir. Produto de anos de treinamento atlético de elite. Mas Bruce era outra coisa. Ele não se movia mais rápido. Ele se movia certo. No momento exato. Na distância exata. A mão direita de Márcia passou a centímetros do rosto de Bruce. Ele havia inclinado a cabeça. Só isso, 10 centímetros de movimento. A mão dela continuou seu arco, levando com ela 40 quilos de força desperdiçada no ar vazio. Quinto segundo. Márcia estava começando a respirar mais forte. Não por cansaço, por frustração. Ela havia treinado a vida inteira, lutado com homens grandes, competido contra fisiculturistas de peso pesado. E sempre, sua força era suficiente. Mas não conseguia tocar aquele homem pequeno. Ela mudou de estratégia. Chute. Varredura baixa tentando derrubar as pernas dele. A perna grossa como tronco de árvore varreu-o em arco poderoso. Se conectasse, quebraria a tíbia. Não conectou. Bruce pulou, não alto, só o suficiente. A perna passou raspando a sola de seus pés descalços. Ele pousou suave como gato. Sexto segundo. E foi ali, naquele sexto segundo, que tudo mudou. Enquanto Márcia recuperava o equilíbrio do chute, enquanto aquele corpo enorme e musculoso lutava contra a própria inércia do movimento, Bruce simplesmente tocou. Não empurrou, não golpeou, não forçou. Apenas tocou. 2 dedos. Indicador e médio da mão esquerda. No cotovelo direito de Márcia, exatamente quando ela plantava o pé após o chute. Exatamente quando todo o peso dela transferia para a perna de apoio. Exatamente quando o centro de gravidade dela estava mais vulnerável. Toque suave, gentil, como se estivesse cumprimentando, mas aquele toque redirecionou o braço. 2 graus. Só isso. 2 graus de mudança no ângulo do cotovelo. Márcia sentiu algo estranho. Seu braço subiu sozinho. Não muito. Só um pouco. Compensação automática do corpo tentando recuperar equilíbrio. 7º segundo. Bruce deu um passo para o lado. Agora estava perfeitamente alinhado com o flanco esquerdo de Márcia. A mão direita dele subiu. Movimento lento, controlado, visível. Tocou o ombro esquerdo dela. 3 dedos dessa vez. Pressão mínima. Como se estivesse checando a textura do músculo. Mas aquele toque criou outro desequilíbrio microscópico. O corpo de Márcia, já compensando o primeiro desequilíbrio, agora tinha que compensar o segundo. Ela começou a girar. Não queria girar. Mas o corpo dela decidiu que girar era necessário para não cair. 8º segundo. Os músculos de Márcia, treinados para levantar peso morto, para empurrar ferro para esmagar resistência, de repente não sabiam o que fazer. Não havia peso para levantar. Não havia resistência para esmagar. Havia apenas vácuo. Espaço vazio. E aqueles toques minúsculos criando ondas de desequilíbrio que se multiplicavam. Ela tentou plantar os pés, reafirmar controle. Mas Bruce já estava se movendo novamente. A mão dele deslizou do ombro para a base do pescoço. Ainda gentil, mas agora com intenção clara. Ele puxou. Não forte, só o suficiente. 3 quilos, de força. Talvez 4. Mas aqueles 3 quilos, aplicados no momento exato, no ângulo exato,
no pesato, valeram mais que os 200 quilos que Márcia levantava no supino. 9º segundo. O corpo dela começou a descer, não caindo, sendo guiado. Como dançarino sendo conduzido por parceiro experiente, os joelhos de Márcia dobraram automaticamente. Reflexo de proteção. Corpo tentando diminuir a altura da queda iminente. Mas não era queda. Era controle absoluto. Bruce simplesmente a guiou até o chão. A mão na base do pescoço. A outra mão apareceu no cotovelo direito dela. 2 pontos de controle. 2 toques suaves. Márcia estava de joelhos no tatame. 102 quilos de músculo ajoelhados. A mão de Bruce ainda na base de seu pescoço. Se ele quisesse, poderia aplicar qualquer técnica de finalização. Poderia pressionar os pontos vitais. Poderia travar a articulação. Mas ele não fez nada disso. Ele apenas deixou a mão ali, descansando, como se estivesse apoiando a mão no ombro de uma amiga. O apito soou. 9 segundos completos. Tempo, Carlos anunciou, voz misturada com espanto e admiração. O silêncio que desceu sobre a academia era tão denso que você podia sentir o peso dele. 15 lutadores brasileiros, alguns dos melhores do país, ficaram paralisados, testemunhando algo que a lógica dizia ser impossível. Bruce removeu a mão do pescoço de Márcia. Deu 2 passos para trás. Esperou. Márcia permaneceu de joelhos por mais 3 segundos, olhando para o tatame, processando, tentando entender o que tinha acontecido. Ela havia usado toda a sua força, toda a sua velocidade, toda a sua técnica de grappling que aprendera com lutadores, e não conseguiu encostar-nos, não uma vez. E pior, ele a colocou de joelhos sem demonstrar força, sem suor, sem esforço, como se estivesse arrumando flor em vaso. Lentamente, ela levantou a cabeça, olhou para Bruce, e pela primeira vez em 28 anos de vida, Márcia Santos sentiu algo completamente novo. Humildade. A lição que músculos não podem aprender sozinhos. Como? Foi a única palavra que saiu da boca dela. Voz embargada. Como você fez isso? Bruce estendeu a mão. Gesto simples. Convite para levantar. Márcia olhou para aquela mão pequena. Mão que provavelmente tinha 1/3 do tamanho da sua. Mão que havia acabado de dominar 102 quilos de massa muscular, sem demonstrar força alguma. Ela aceitou. Bruce puxou. Ela se levantou, mais por esforço próprio que pela força do puxão, mas o gesto importava. Você... Quer a resposta honesta? Bruce perguntou. Sim. Você lutou contra você mesma. Eu apenas mostrei para seu corpo como se derrotar. Márcia franziu a testa. Não entendi. Seu corpo. Bruce começou caminhando ao redor dela como professor explicando o conceito complexo. É uma máquina incrível. 102 quilos de músculo treinado. Você deve ter levado anos para construir isso. 12 anos de treino pesado. Ela confirmou, ainda confusa. 12 anos treinando músculo. Bruce assentiu. Mas, quantos anos você treinou equilíbrio? Consciência espacial, controle de momentum, sensibilidade tátil? Silêncio. Márcia não tinha resposta. Seus músculos são fortes, Bruce continuou. Mas eles são estúpidos. Músculo não pensa. Músculo apenas executa ordens. O comanda. O cérebro decide. E seu cérebro foi treinado para resolver problemas com força. Então, quando eu removo a possibilidade de usar força, seu cérebro entra em pânico. Ele não tem outras ferramentas. Ele parou na frente dela. No primeiro segundo, você tentou me agarrar. Estratégia boa, mas quando você agarrou e eu simplesmente fui junto, seu cérebro não estava preparado. Ele esperava resistência, esperava você o puxar de volta. Então, quando não houve resistência, você usou mais força do que precisava, e aquela força extra te desequilibrou. Márcia repassava a sequência na mente. Ele estava certo. Ela tinha puxado esperando o contrapeso. Quando não houve contrapeso, ela tropeçou. No segundo, terceiro e quarto segundo, Bruce continuou. Você tentou me encurralar. Boa tática. Use seu tamanho para controlar espaço. Mas você esqueceu que controlar espaço requer coordenação perfeita. E coordenação depende de equilíbrio. Cada vez que você girava aquele corpo grande, seu centro de gravidade mudava.
Eu apenas me posicionei nos seus pontos cegos, forçando você a girar continuamente. Você mesma criou seu próprio desequilíbrio. Os lutadores ao redor acenavam. Eles viam agora, em retrospecto, como Bruce havia manipulado cada movimento. No quinto segundo, você tentou me derrubar com chute. Movimento poderoso. Aquela perna tem força para quebrar osso, mas chute cria e momentum com corpo grande é mais difícil de controlar. Quando eu simplesmente pulei, você ficou presa na inércia do movimento. Meio segundo de vulnerabilidade total. Bruce levantou a mão, mostrando os 2 dedos que havia usado, e foi ali que eu toquei. Não empurrei. Não bati. Apenas toquei. 2 dedos no seu cotovelo, enquanto você recuperava equilíbrio. Pequeno redirecionamento. Alguns graus. Mas aqueles alguns graus combinados com seu próprio peso, momentum e compensação automática do corpo, criaram cascata de desequilíbrios. Ele demonstrou no ar. Movimento lento. Seu corpo tentou compensar o primeiro toque, mas ao compensar, criou outro desequilíbrio. Aí eu toquei de novo. Seu corpo tentou compensar novamente. Cada compensação criava nova vulnerabilidade. Em 3 segundos você estava em loop infinito de microcorreções. E no final seu próprio corpo decidiu que a posição mais segura era no chão. Márcia colocou a mão no próprio pescoço, onde Bruce havia tocado por último. Eu não senti força, não senti pressão. Foi como água. Bruce completou. Exatamente. Água não briga com pedra. Água não tenta ser mais forte que pedra. Água simplesmente acha os espaços vazios, as fendas, as vulnerabilidades, e flui através delas. Com tempo suficiente, água desgasta até granito. Ele olhou nos olhos dela. Você é a pedra, Márcia. Sólida, forte, impressionante, mas rígida, inflexível. E rigidez é vulnerabilidade, porque coisas rígidas quebram sob pressão. Coisas flexíveis se dobram e sobrevivem. Silêncio. Márcia absorvia cada palavra. Seu mundo inteiro estava sendo recalibrado. Então você está dizendo, ela falou devagar, que minha força é minha fraqueza? Não. Bruce corrigiu imediatamente. Sua força é seu maior ativo, mas sua dependência exclusiva da força é sua fraqueza. Força sem inteligência é peso morto, mas força combinada com técnica, timing, consciência espacial, sensibilidade, isso é invencível. Ele apontou para os músculos dela. Você tem ferramenta que 99% das pessoas nunca terão. Você é forte. Forte de verdade. A questão não é abandonar a força. A questão é adicionar outras camadas. Aprender a usar aquela força com precisão cirúrgica, em vez de martelo brutal. Se inscreve no canal agora se você está percebendo que essa lição não é só sobre luta física. É sobre como vivemos nossas vidas. A transformação de uma guerreira. Me ensina, Márcia disse. Não era pergunta. Era declaração. Você me venceu. Acordo era eu passar a tarde aprendendo. Então me ensina. Como eu faço para deixar de ser pedra e virar água? Bruce sorriu. Não sorriso de vitória. Sorriso de professor que acabou de ganhar aluna dedicada. Primeiro, ele começou. Você precisa desaprender antes de aprender. Seus músculos têm memória. 12 anos de memória. Cada vez que você enfrentou o problema, seus músculos resolveram com força. Isso virou padrão. Então primeiro precisamos quebrar esse padrão. Ele olhou para Hélio. Posso usar seu tatame pelo resto da tarde? Use quanto quiser. Hélio respondeu sorrindo. Ele adorava quando o orgulho se transformava em... Essa era a essência do jiu-jitsu. Bruce virou para Márcia. Tenta me empurrar. Usa toda a sua força. Quero que você me empurre para fora do tatame. Márcia posicionou as mãos no peito de Bruce. Ela empurrou com força. Músculos do ombro, costas, pernas, todos ativando simultaneamente. 200 quilos de força aplicados. Bruce não caiu. Não recuou. Ele simplesmente cedeu. Corpo relaxou. Pés deslizaram para trás. Mas não por força dela. Por escolha dele. Ele controlava cada centímetro do movimento. Você empurrou. Bruce disse. Mas para onde foi sua força? Márcia parou. Pensou. Para você. E eu. Você aceitou. E redirecionou. Exatamente.
Agora vou te empurrar. Força que você usou. Bruce colocou as palmas no ombro de Márcia. Empurrou. Não forte. Pressão constante. 10, talvez 12 quilos. Márcia plantou os pés. Resistiu. Trivial para ela. Ela poderia ficar ali o dia inteiro. O que você está fazendo? Bruce perguntou. Resistindo. Por quê? A pergunta pegou ela de surpresa. Por que você está me empurrando? Exatamente. Você está reagindo. Ação e reação. Física de Newton. Para cada ação existe reação igual e oposta. Mas essa é física de objetos mortos, pedras, paredes. Você não é parede. Você é água. Ele removeu as mãos. Agora vou empurrar de novo. Mas dessa vez não resista. Simplesmente vai com a força. Aceita. Mas mantém equilíbrio e controle. Ele empurrou novamente. Mesma pressão. Márcia, resistindo cada instinto de seus músculos, cedeu. Ela deu um passo para trás. Então, outro. Mas manteve postura, manteve equilíbrio, manteve controle. Como você se sente? Bruce perguntou. Estranha. Meus músculos estão gritando para eu resistir. Mas não estou cansada. Não usei força nenhuma. Por que você não brigou comigo? Você fluiu. Agora sente. Ele empurrou de novo, mas dessa vez, no meio do empurrão, mudou o ângulo. Leve, quase imperceptível. Márcia sentiu. Uma mudança sutil na pressão. Seu corpo, não mais lutando contra, simplesmente seguiu a mudança. E de repente ela estava de lado. Bruce não estava mais na frente dela. Estava ao lado, vulnerável. Viu? Bruce disse. Quando você resiste, você fica trancada. Fixa. Previsível. Mas quando você flui, você sente cada mudança, cada oportunidade. Resistência te cega. Fluidez te ilumina. Eles passaram a hora seguinte apenas nisso. Empurrar. Ceder. Sentir. Redirecionar. Márcia, acostumada a treinos de força bruta, suando mais mental que fisicamente. Era como aprender idioma novo. Cada instinto tinha que ser reprogramado. Então Bruce introduziu o movimento. Agora vou andar em volta de você. Tudo o que você precisa fazer é manter sempre de frente para mim. Sem pensar. Apenas reaja. Ele começou a circular. Márcia girava, tentando acompanhar. Mas corpo grande girava devagar. Bruce acelerava. Márcia ficava para trás. Frustração voltando. Para. Bruce comandou. O que você está fazendo errado? Não consigo acompanhar. Você é rápido demais. Não. Você está girando com o corpo todo. Pés, quadril, tronco, tudo junto. Muito movimento. Muito esforço. Muito tempo. Gira só o quadril primeiro. Pés ajustam depois. Eles tentaram de novo. Dessa vez, Márcia isolava o movimento. Quadril girava independente das pernas. De repente, ela era 20% mais rápida. Melhor. Mas ainda está atrasada. Sabe por quê? Não. Porque você espera eu me mover para depois reagir. Tempo de reação humano é cerca de 200 milissegundos. Sempre atraso. Mas se você observa a intenção antes do movimento, você elimina o atraso. Você antecipa. Como eu vejo intenção? Olha meus ombros. Ombros movem antes dos pés. Sempre. Movimentos verdadeiros começam no centro do corpo e irradiam para fora. Então não olha meus pés. Olha meu centro. Eles repetiram. Márcia focou no centro de Bruce. E, magicamente, ela começou a antecipar. Ela virava antes dele completar o passo. Estava na frente dele antes dele chegar. Isso! Bruce exclamou. Agora você não está mais reagindo. Está lendo. Isso é luta inteligente. 2 horas passaram como minutos. O sol começava a descer, pintando o céu do rio de laranja e rosa. A academia lentamente esvaziava. Lutadores indo embora. Mas todos parando para observar mais alguns minutos da aula improvisada. Márcia estava encharcada de suor. Não de cansaço físico. Cansaço mental. 12 anos de programação sendo reescrita. Mas ela não queria parar. Cada conceito novo era revelação. Cada movimento novo era epifania. Finalmente Bruce parou. Chega por hoje. Seu cérebro precisa processar. Márcia respirava fundo. Não de exaustão. De excitação. Isso é completamente diferente de tudo que eu fiz.
É como aprender a ver cores novas. Exatamente, Bruce concordou. Você passou a vida vendo o mundo em preto e branco. Força ou fraqueza. Vencer ou perder. Mas o mundo tem milhões de cores, milhões de nuances, e agora você está começando a vê-las. Ele caminhou até a garrafa de água e tomou um gole. Posso te perguntar algo pessoal? Pode. Por que você ficou tão forte? O que te motivou a construir todo esse músculo? Márcia desviou o olhar. Questão tocava em ferida antiga. Mas depois do que havia vivido, naquela tarde ela devia honestidade, porque eu estava cansada de ser vulnerável. Ela confessou. Cresci pobre. Favela do Pavão, Pavãozinho. Mulher pobre, alvo fácil. Desde os 10 anos, homens tentavam me tocar, me controlar, me dominar. Eu jurei que nunca mais seria fraca, nunca mais seria vítima. Então treinei como louca, até ficar maior que eles, mais forte que eles. E funcionou. Ninguém mais me tocava, ninguém mais tentava me controlar. Ela olhou de volta para Bruce. Mas hoje, você me tocou, me controlou. E não foi com força, foi com sabedoria, com técnica, com entendimento. E foi a primeira vez que me senti controlada sem me sentir violada, sem me sentir desrespeitada. Lágrimas começaram a formar nos cantos dos olhos. Você me mostrou que eu construí armadura de músculos. Mas a armadura ainda é prisão. Eu estava segura, mas isolada. Forte, mas rígida. Imparável, mas sozinha. Bruce colocou a mão no ombro dela. Toque gentil. Respeitoso. Márcia, força não é fraqueza. Você entende isso? Sua força é linda. É resultado de anos de dedicação e trabalho. Mas força é só uma ferramenta. E ferramenta sem sabedoria é perigosa. Para outros e para você mesma. Ele apertou levemente. O que eu te ensinei hoje não é para substituir sua força. É para multiplicar ela. Imagine sua força bruta combinada com fluidez, timing, precisão. Você seria literalmente imparável. Mas imparável não porque esmaga tudo. Imparável porque se adapta a tudo. Márcia limpou as lágrimas. Você pode continuar me ensinando? Eu sei que você não mora aqui. Mas vai ficar no Rio mais quanto tempo? 3 semanas. Bruce respondeu. Estou filmando cenas para novo filme aqui. Mas posso vir aqui toda tarde, se você prometer 3 coisas. Quais? 1. Não tenta vencer. Tenta aprender. Vencer vem depois. 2. Você ensina outras mulheres. Você tem plataforma, tem visibilidade. Usa isso para empoderar, não só fisicamente, mas mentalmente. E 3. Você nunca esquece que ser forte e ser gentil não são opostos. São complementos. Márcia estendeu a mão. Acordo. Bruce apertou. Então nos vemos amanhã. O legado de 9 segundos. As 3 semanas seguintes transformaram Márcia Santos de forma que 12 anos de musculação nunca conseguiram. Ela continuou treinando força. Continuou competindo. Mas agora adicionava nova dimensão. Consciência corporal. Equilíbrio dinâmico. Sensibilidade tátil. Timing. Ela começou a integrar movimentos de jiu-jitsu em seu treino. Hélio Gracie, impressionado com sua dedicação, ofereceu aulas gratuitas. Ela aceitou com gratidão. 6 meses depois, Márcia abriu sua própria academia. Não academia de fisiculturismo, academia de defesa pessoal para mulheres, especialmente mulheres de favela, mulheres vulneráveis. Ela ensinava força sim, mas também ensinava inteligência. Ensinava que tamanho ajuda, mas cérebro vence. Ela contava a história dos 9 segundos em cada aula. Como ela, campeã brasileira, gigante de 102 quilos, foi dominada por homem de 61 quilos sem que ele demonstrasse força. E como aquilo foi a lição mais importante de sua vida. Músculo protege corpo, ela dizia para suas alunas. Mas técnica protege a vida. E sabedoria protege a alma. Muitas das alunas de Márcia vieram de situações de abuso. Corpos pequenos, força mínima. Mas Márcia ensinava que tamanho é só variável. Que mulher de 50 quilos, com técnica certa, no timing certo, pode derrubar homem de 100 quilos. Não sempre, não, facilmente, mas pode. E mais importante, ela ensinava confiança, não arrogância, confiança. A diferença entre sou invencível e sou capaz.
Entre ninguém me derrota e eu me adapto a qualquer desafio. Ela mudou centenas de vidas. Tudo porque teve humildade para perder 9 segundos e ganhar lição de vida inteira. Bruce Lee voltou ao Rio várias vezes nos anos seguintes. Sempre visitava Márcia. Sempre treinava com ela. Eles desenvolveram amizade profunda, respeito mútuo. Ele admirava sua força e dedicação. Ela admirava sua sabedoria e humildade. Quando Bruce morreu em 1973, apenas alguns meses após conhecer Márcia, ela ficou devastada. Mas prometeu honrar seu legado. Continuar ensinando. Continuar espalhando a filosofia de que força sem sabedoria é peso morto. Mas força com sabedoria é imbatível. Hoje, 50 anos depois, a Academia de Márcia ainda existe. Agora gerida por suas filhas. E na parede de entrada, uma foto emoldurada. Márcia de joelhos no tatame da academia. Gracie! Bruce Lee com mão no ombro dela. Ambos sorrindo. Embaixo, uma placa. 9 segundos que mudaram uma vida. Seja água. Se você chegou até aqui, você entende que essa história é sobre muito mais que luta. É sobre ego. Sobre como nossa maior força pode virar nossa maior fraqueza quando nos tornamos dependentes demais dela. Márcia construiu fortaleza de músculos para se proteger de mundo cruel. E funcionou. Mas aquela fortaleza também a tornou rígida, inflexível, incapaz de se adaptar. Foi necessário homem menor, mais leve, mais fraco fisicamente, para mostrar que verdadeira força não vem de músculo. Vem de adaptabilidade, de inteligência, de fluir como água. Essa lição se aplica a tudo. Nos negócios, aquele que se adapta mais rápido vence. Não aquele que tem mais recursos. Em relacionamentos, aquele que ouve e ajusta vence. Não aquele que sempre impõe vontade. Na vida, aquele que aprende com derrota vence. Não aquele que nunca perde. Rigidez quebra. Fluidez persiste. E a lição mais profunda? Humildade não é fraqueza. Humildade é força suprema, porque só pessoa forte consegue admitir derrota. Só pessoa forte consegue se ajoelhar e dizer, me ensina. Só pessoa forte consegue transformar ego. Márcia fez isso. Ela poderia ter saído daquela academia com raiva, com vergonha, com justificativas. Ele trapaceou. Isso não é luta real. Na rua seria diferente, mas ela não fez. Ela teve grandeza para reconhecer lição, para se tornar estudante e... Aquela escolha, aqueles 9 segundos de humildade, salvaram centenas de vidas depois. Deixa seu like agora se essa história te inspirou. Se inscreve no canal se você quer mais histórias sobre superar limites através de sabedoria, não apenas força bruta. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo. Ela ensinou uma lição, para eu saber que você entendeu a verdadeira mensagem, porque a lição não foi Bruce ensinando Márcia. Foi Márcia ensinando todos nós que ter humildade para aprender é mais importante que ter orgulho para vencer. Você tem essa humildade? Consegue admitir quando está errado? Consegue aprender com quem você inicialmente subestimou? Consegue transformar sua maior derrota em sua maior lição? Porque no final, não importa se você é forte como Márcia ou técnico como Bruce. O que importa é se você tem coragem para crescer, para evoluir, para se tornar melhor versão de si mesmo a cada dia. 9 segundos. Foi só o que precisou para mudar uma vida. Quanto tempo você precisa para mudar a sua? Seja água, meus amigos. Seja água.